Completando 13 anos como igreja organizada aqui. A Maranata tem mais tempo que isso, mas como igreja organizada, como igreja, né? Ela está completando 13 anos na próxima semana. E a gente louva a Deus por isso, por essa caminhada, pela existência da nossa igreja. Desses 13 anos, 10 eu estou caminhando com os irmãos, e a gente louva a Deus por isso, né? Por esse tempo que já se passou. E hoje eu vou trazer a palavra pela manhã, à noite a pastora Cirlei é quem vai ministrar a palavra. No próximo domingo, a pastora Grazi vai ministrar de manhã e eu ministro à noite. Então fiquei responsável por uma palavra de manhã e uma palavra à noite. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre as imagens da igreja, né? Trazidas aí pelo apóstolo Paulo no texto de 1 Coríntios capítulo 3. Nesse capítulo, Paulo usa 3 metáforas diferentes, 3 imagens, né? 3 figuras para a igreja. A figura da família, a figura da lavoura e a figura do edifício. São 3 imagens ao longo de todo o capítulo, são 3 imagens aí que ele traz. E é interessante que para cada uma delas existe um objetivo, existe um propósito. Estão ligadas, mas ao mesmo tempo existem propósitos bem objetivos para cada uma. Com relação à família, se a igreja é uma família, o alvo, o objetivo como família é maturidade, é crescimento, é maturidade, desenvolvimento. Uma lavoura, o alvo é a quantidade. E um edifício, o propósito é a qualidade. O propósito é a qualidade. Então são 3 coisas: maturidade, quantidade e qualidade, cada uma ligada aí a essas 3 figuras, e é isso que eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã. Eu começo falando sobre a igreja como uma família. E aí, quando você pega, eu vou discorrer, se você quiser abrir e deixar a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 3, fica à vontade. Mas o apóstolo Paulo começa esse capítulo, eu vou dizer, com os 2 pés no peito, né, dos crentes de Corinto. Paulo começa esse capítulo com os 2 pés no peito e simplesmente ele aponta o dedo e diz isso daí: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele aponta o dedo em riste e diz: vocês são carnais. Vocês são imaturos. E tal situação era resultado de 2 fatores. Por que o apóstolo Paulo está dizendo que os crentes ali em Corinto são carnais, ou que os crentes ali em Corinto são imaturos? Em primeiro lugar, porque falta apetite espiritual. No verso 2 e 3 ele diz o seguinte: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Alguns que pensam que a diferença entre leite e carne é que algumas pessoas da igreja podem receber determinado tipo de alimento, determinado tipo de ensino, de doutrina, enquanto outras pessoas não. Eu já vi muita gente olhando para esse texto e dizendo assim: bom, as pessoas que são novas na fé, as pessoas que estão começando a sua caminhada na fé, elas não têm condições de se alimentar de coisas mais profundas. Ou, vamos pegar aqui o exemplo, não dá para se alimentar com alimento sólido. Uma pessoa recém-convertida, uma pessoa que é nova na fé, ela não tem como se alimentar de um churrasco. A gente precisa dar leitinho para essa pessoa. Mas é interessante que aquilo que eu estou ensinando aqui, o que eu posso ensinar aqui, aquilo que eu posso ensinar, por exemplo, numa classe para novos membros, nos 4 passos, ou aquilo que uma criança está aprendendo agora no ministério infantil, o texto é o mesmo. O departamento infantil pode, por exemplo, estar trabalhando a vida de Davi, a história de Davi.
Eu posso pegar o mesmo texto bíblico e trabalhar com os irmãos da mesma maneira. As crianças podem pegar a história de Jonas. Eu posso pegar a história de Jonas e trabalhar com os irmãos da mesma maneira. As crianças podem aprender sobre algum milagre de Jesus, alguma parábola de Jesus, algum feito de Jesus. Eu posso pegar o mesmo texto e trabalhar com os irmãos. Qual é a diferença? A diferença, lógico, vai ser a linguagem. A linguagem oferecida para elas é uma, a linguagem que eu vou trazer para os irmãos é outra. E qual é o outro tipo de diferença que possa existir? O aprofundamento. Antigamente, o pessoal aqui da minha idade para mais, né? Ou perto da minha idade, a escola antigamente ela tinha uma forma de lidar, uma forma de ensinar. A escola antigamente você via um assunto, via esse assunto completo e acabava. Você via uma determinada matéria, aquela matéria, vamos pegar que você estava estudando substantivo. Quinta série, talvez, pegava em português substantivo. Tudo que você tinha que aprender sobre substantivo, você aprendia ali. O que é substantivo, os tipos de substantivo, e tudo quanto é exercício que você poderia aprender sobre substantivo, você aprendia ali. Hoje, os nossos filhos estão lá na segunda série, eles estão aprendendo sobre substantivo. Quando eles chegam na terceira série, eles vão aprender sobre substantivo. Na quarta, substantivo. Na quinta, e assim vai. Quando você pega, você fala, meu Deus do céu, mas de novo esse assunto? Mas porque nós aprendemos de uma única vez, uma tacada só, o que tinha que aprender. Mudava de assunto, deixava o substantivo e ia para adjetivo. Deixava do adjetivo e ia para o advérbio. Deixava do advérbio e ia para os verbos. E assim por diante. Ou seja, a gente aprendia tudo que tinha que aprender de uma vez só. Hoje não é assim. Hoje é cíclico. O que ele aprende de substantivo hoje, ele vai voltar a falar sobre substantivo no ano que vem, mas de uma forma mais profunda. Ele vai aprendendo de pouquinho em pouquinho até ter o domínio, ou pelo menos até deveria ter o domínio total sobre aquele assunto. Mas ele vai aprendendo gradativamente. Ele vai aprofundando o seu conhecimento. Quando eu olho para a palavra de Deus também precisa ser dessa maneira para a minha vida. Ou seja, não tem como, não teria como, né? Vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui no auditório pessoas que têm 1 ano de caminhada, tem gente que está frequentando ou participando da igreja, tem 2, 3 anos, tem pessoas que estão aqui comigo já há 10 anos, tem pessoas que têm caminhada, 20 anos de caminhada cristã, 30 anos de caminhada cristã. Se eu fosse trabalhar nessa ideia de que as pessoas novas na fé, elas têm que receber leite, porque elas não têm condições de receber algo muito mais, né? E as pessoas mais tempo, elas vão receber um alimento sólido, então eu deveria ter diversos cultos. Então, por exemplo, às 6 da manhã o culto para quem está com 1 ano da igreja, das 7 o culto para quem está 2, e assim por diante. Para chegar talvez à noite com os irmãos, já de cabeça bem branquinha, né? E aí os irmãos que já têm muito mais tempo de caminhada cristã, porque agora eu vou dar um alimento mais forte, só que não é. Aqui eu estou pregando, eu estou anunciando, eu estou falando uma palavra para pessoas dos mais diferentes segmentos, dos mais diferentes tempos, que estão caminhando na fé. De forma independente, eu estou ministrando sobre a sua vida. Agora, o que isso que eu estou ministrando para você? É leite ou é alimento sólido? É você quem define. Porque quando eu olho para a palavra, não há uma distinção. O que é a pregação da palavra ou o que é a pregação do evangelho? Ele é leite ou ele é alimento sólido? Ele é leite e ele é alimento sólido. Calvino, eu acho interessante uma frase de Calvino ao ler esse texto, ele dizia que Cristo é leite para os bebês e é carne para os adultos. Mas Cristo é um alimento, mas é leite para os bebês e é carne para os adultos. Mas a mensagem é a mesma, a pregação é a mesma, o evangelho é o mesmo. Ou seja, eu posso ensinar tanto crianças sobre Jesus, de tal maneira que elas entendam, como eu posso ensinar pessoas que estão fazendo doutorado sobre Jesus,
de uma forma que elas também entendam. O que acontecia com a igreja de Corinto é que o tempo estava passando e os crentes estavam lá atrás, apenas nos princípios, naquilo que a gente chama de rudimentos, lá nos princípios, lá nas coisas mais básicas. Eles não demonstravam sinais de maturidade no conhecimento e nem na prática da palavra. O que distingue o leite do alimento sólido é a prática. Todos nós aqui, ou a maioria de nós aqui, somos pais. Você vai lembrar de quando o seu filho nasceu, e aí até provavelmente os 6 meses, você só deu leite para ele. Só leite. Alguns aqui foram um pouco mais avançados e deram um chazinho, tá certo? Mas a maioria de nós aqui só deu leite, leite materno, e aqueles que não amamentaram deram leite, de alguma forma deram leite. Mas quando a criança completa 6 meses de idade, o pediatra já recomenda então fazer alguma papinha. Mas como é que é a papinha que você dá? Você pega o arroz que você fez lá, o feijão que você fez, você só mistura e enfia na boca dele? Não. Você provavelmente bate. Você pega ou uma mandioquinha salsa, uma batata, ou uma cenoura bem cozida, você amassa bem, ou bate no mixer, você deixa um purê. E você serve esse purê para ele. Mas você não vai se lembrar do momento em que você deixou de dar purê para passar por um pedacinho de batata. Porque ele, à medida que ele vai tendo dentição, você vai inserindo gradativamente e ele vai mastigando e aprendendo a mastigar. Você não dá um pedaço, você vai no churrasco, você não dá um pedaço de carne para o seu filho, nem de linguiça, nem de nada. Mas lá na frente, quando ele já está mastigando, você desfia, tira um pedacinho. Mas você não começou com churrasco. Provavelmente você começou com uma carne moída sem músculo e bem moidinha, talvez 2 vezes, e fez ali tudo certinho para que ele pudesse sentir o gosto da carne e mastigar a carne sem sofrer. Lá na frente, sob a sua supervisão, você já deu um pedaço de carne para ele, mas provavelmente ele não mastigou. Ele chupou a carne lá no churrasco e jogou fora, não é verdade? Porque ele não tinha condições de mastigar aquela carne. Mas o que o tornou apto a mastigar, a comer um churrasco? O que o tornou? A prática. Ele deixou o leite para comer um churrasco por causa da prática. Por causa da prática. É interessante que o apóstolo Paulo não fala isso aqui, mas o escritor de Hebreus nos traz essa informação. Ele diz o seguinte no verso 11 do capítulo 5, quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Opa, aí ficou mais claro. Como é que uma pessoa se torna apta? Como é que uma pessoa pode se alimentar de um alimento sólido, um alimento mais duro, um alimento... Por quê? Porque é pelo exercício constante. É a prática. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos crentes de Corinto é: vocês são crianças, não porque vocês não conseguem entender pura e simplesmente aquilo que eu prego, mas porque vocês não exercitam aquilo que eu prego. Não é para vocês apenas ouvirem, mas é para vocês exercitarem. Ou seja, vocês são imaturos porque vocês não colocam em prática aquilo que vocês estão ouvindo. E isso torna vocês imaturos. Ou seja, não é uma questão de conhecimento, mas é uma questão de prática. Minha esposa é professora de matemática. Ela está numa sala com 40, 50 alunos. Ela já viu, como eu falei que é cíclico, ela já viu aquele conteúdo, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio.
Quando chega no segundo ano, ela vai pegar aquilo que ela viu de forma básica e dar uma aprofundada naquilo com uma equação, qualquer outra coisa. Alguns alunos vão falar assim, mas eu não vi isso, professora. Essa talvez é uma das frases que ela mais já ouviu na vida. Mas eu não aprendi isso, eu não vi isso. Ela fala, não, você já viu, você já aprendeu. E ela vai mostrar na lousa como é que ele já viu, como é que ele já aprendeu aquilo no ano passado. Mas agora vocês vão pegar isso que eu ensinei o ano passado e agora a gente vai aplicar nessa fórmula. Nós vamos aplicar nessa equação. Tudo bem, ela ensinou? Ensinou. Conhecimento? Todo mundo ali ouviu? Ouviu. Quantos ali entenderam? E sabe como é que entende? Matemática. Você entende pela prática. Não tem como aprender matemática se não fizer 20, 30, 40, 50 exercícios em cima de uma mesma coisa. Você não aprende. Ah, eu não aprendi. Lógico que você não aprendeu, você não fez. Você não fez. Você copiou da lousa, aprendeu? Não, você copiou da lousa. Você copiou da apostila do aluno, você copiou do caderno do amigo. Você apenas achou na internet e copiou. Aprendeu? Não, você copiou. Você fez, mas você não aprendeu, porque você não praticou. Eu tive uma professora, excelente professora de português, língua portuguesa, excelente. A minha professora, ela trabalhava, a gente pegava um caderno de 10 matérias apenas para verbo. Apenas um caderno de 10 matérias, 200 páginas, apenas para verbos. Então ali ela trabalhava verbos. E ela fazia da primeira linha, só colocava lá, por exemplo, verbo colocar, né? Verbo colocar. Aí tinha o eu, vamos colocar no presente, o eu, o tu, o Joaquim, o José, a Maria, e não era uma frase, eu coloquei, né? Ele colocou, nós colocamos, não. Eu coloquei o livro sobre a mesa. Tu colocastes o livro sobre a mesa. João colocou o livro sobre a mesa. A gente tinha que repetir do início até o fim daquela página, só o verbo, várias formas, porque tem aquele que entende, aí não tem nós, e eu e você. Eu e você também somos nós. Então ela colocava eu e você, entendeu? Ela sempre era frases e a gente tinha que colocar. Hoje então, quando eu conjugo um verbo, quando eu olho para um verbo e dói, né? Essa semana, por exemplo, eu estava vendo, veio para mim uma propaganda no e-mail da Philips Valita. Olha só. E o início estava assim, desfrute. Mas o texto não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que estava lá no início. Os verbos, tinha verbo conjugado que eu falei assim, é impossível uma empresa dessa magnitude, desse tamanho, mandar um e-mail, com tanto erro de português. Eu fiquei, irmãos, tentado em responder e falar, pelo amor de Deus, contrata outra agência. Porque a agência não sabe sequer conjugar verbo. Porque pensa uma pessoa que gosta de olhar para texto e ver verbos, e ver tudo, né? Acento, pontuação, tudo. Pensa uma pessoa que olha assim de cima e embaixo para ler, quando pega para ler, e só olha para erros. Essa é uma das dificuldades que eu tenho hoje quando eu vou ler livro. Quando eu vou ler um livro, pode ser de quem for, a primeira coisa talvez que eu olhe para o livro não é nem o conteúdo, são os erros. E ali, quando já começa a errar demais, eu já falo, meu Deus do céu, eu continuo lendo ou não continuo lendo? Irmãos, é prática. Eu só sei quando o acento é em determinado lugar pela prática. Eu só sei onde existe uma vírgula por causa da prática. Eu só sei quando tem uma crase por conta de prática. Eu só sei uma conta ou uma equação por causa de prática. Caso contrário, não tem jeito. Na minha vida cristã, se eu não praticar, o pastor pode ensinar, o pregador pode ensinar, pode ser uma excelente pregação. Eu posso trazer aqui excelentes conteúdos, mas se você não praticar, não adianta. A partir de fevereiro, se o Senhor assim permitir, eu vou trabalhar com os irmãos alguns domingos sobre perdão.
É uma temática. Muita gente vai ouvir sobre perdão, mas quantos vão praticar o perdão? É o conteúdo eu passo, mas é a prática. Pastor, é difícil. Lógico que é difícil, não é fácil. Mas quando eu perdoo uma pequena coisa aqui, eu vou perdoar uma outra coisa ali. À medida que eu vou perdoando, isso se torna... Deu para entender? Não é a temática que é difícil, não é o tema que é difícil, não, esse tema é muito... Não é o tema que é profundo, é a prática. Significa que quando eu olho, eu prego alguma coisa que você fala, nossa, isso foi profundo demais, não é que foi profundo demais, é que você está raso demais. É você que está superficial demais, é você que está na superficialidade, não é que eu aprofundei. Porque a mensagem é a mesma. Tem gente que vai olhar aqui e falar assim, nossa, esse tema, que bênção, foi bênção para a minha vida, graças a Deus, isso é uma prática. Mas tem gente que não pratica. Isso qualquer coisa. Eu poderia pregar sobre gratidão. Tem gente que é grato, agradece pelo dia, agradece as pessoas, agradece o alimento, agradece um favor, agradece uma bênção, agradece um livramento. Mas tem gente que não é grato por absolutamente nada. E de repente eu venho aqui e prego sobre gratidão. Tem gente que vai falar assim, nossa, mas que palavra dura, ou que palavra profunda demais. Não, a palavra não foi dura, a palavra não foi profunda. É você que está na superficialidade. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os crentes de Corinto. Ou seja, uma criança, ela precisa crescer. Uma criança, um bebê chega na família, mas ele precisa crescer. Ele precisa alimentar-se do leite, depois passar para a papinha, chegar no alimento mais sólido, até chegar no churrasco. Mas para ele chegar lá, precisa existir prática. Mesma coisa os crentes em Cristo. Como crentes, nós precisamos crescer, amadurecer. Mas como é que eu amadureço? Através da prática. Sem prática, não tem como amadurecer. Então essa é a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aí. Ou seja, se falta apetite espiritual, se falta apetite, se eu não tenho vontade de crescer, se eu não tenho vontade de aprender, se eu não tenho vontade de praticar, eu não cresço. Eu continuo criancinha. Continuo bebê na fé, infelizmente. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala aqui é sobre falta de comunhão e de unidade. No verso 3 ele diz, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? A imaturidade é conhecida quando os crentes deixam de viver também em união e formam partidos dentro da igreja. Um crente maturo, em vez de construir pontes de comunhão, cava abismos. Em vez de ser um ministro de reconciliação, ele se envolve em intrigas e contendas. Em vez de viver em harmonia, ele provoca rixas. Ele cria ou segue facções dentro da igreja em vez de trabalhar pela paz. O carnal é aquele cuja vida não é dirigida pelo Espírito. Ele não discerne as coisas espiritualmente. Ele está olhando apenas para si mesmo. Apenas para os seus desejos, apenas para as suas vontades, apenas para aquilo que lhe apraz, apenas para os seus líderes humanos. Ele não discerne a vontade de Deus, ele se utiliza, pelo contrário, da vontade de Deus como instrumento para a sua própria obra, ou seu próprio bel prazer. A palavra usada por Paulo aqui para carnais, no verso 1, porque são duas palavras, para nós apenas carnais. Vocês são imaturos, vocês são crianças, vocês são carnais, lá no verso 1, mas aqui no verso 3 ele também está falando sobre carnais. Mas são palavras diferentes. A palavra lá no verso 1 é a palavra sarkinoi, ou seja, você é feito de carne. Eu não vos escrevo como a espirituais, mas a carnais, porque vocês foram feitos de carne. Essa é a ideia. Mas a palavra usada aqui no versículo 3 é sarkikoi. Você é dominado pela carne. Você ser carnal, porque você nasceu carnal, é uma coisa. Agora, você ser dominado pela carne é outra. E aqui ele está dizendo que os crentes em Corinto, eles não apenas são imaturos, porque eles nasceram na carne e não se aprofundaram no espírito, mas porque eles estão sendo dominados pela carne em seu modo de vida. Eles estão sendo dominados pela carne. Eles eram carnais porque andavam segundo a vontade da carne.
Então Paulo chama os crentes de Corinto de carnais, mas porque eles estão não apenas deixando de se aprofundar, mas eles estão criando divisões na igreja. Naquela igreja havia pouco amor e havia muita competitividade. E aí, isso não é algo apenas da igreja de Corinto. Isso é algo que existe na igreja hoje ainda. Infelizmente. Como se eu pertenço ao grupo tal, então eu não estou me lixando para o outro. Eu pertenço a tal ministério. Eu já vi muito disso, né? Nós usamos, vamos pensar o seguinte, vamos pensar, jovens adolescentes, usam aqui dentro, tiram tudo do lugar, aí nós usamos, é o meu ministério, fizemos tudo que tinha que ser feito, mas no outro dia tem evento, tem atividade aqui. Não, o grupo que vier amanhã, eles que se virem. Isso é imaturidade, isso é carnalidade. Eu tenho que pensar, não, é para o meu ministério, está tendo cantina, é para o meu ministério, eu vou ajudar. É para o ministério, não vou comprar nada não. Isso é imaturidade, isso é carnalidade. Porque eu não estou pensando, nós não devemos pensar em ministérios ou em grupos ou em pessoas, eu tenho que pensar no todo. Eu penso no todo, eu não puxo sardinha, como a gente diz, né, para o nosso lado. Não, eu penso no todo. Eu estou pensando no macro, estou pensando no reino, estou pensando na igreja. Tem gente que vamos pensar em evangelismo, tem gente que fala, mas a igreja faz o quê? Faz marmita e entrega para as pessoas aí na rua, mas qual é a vantagem disso? Quantas pessoas dessas vieram para a nossa igreja? Nenhuma pessoa veio, mas aí é uma pessoa que está pensando, olha a imaturidade e olha a carnalidade. Se eu entrego uma marmita pensando que essa pessoa precisa se converter e precisa vir para a minha igreja, eu estou sendo infantil, imaturo, carnal. Se eu entrego uma marmita e estou dizendo que é importante que ele está sendo alimentado e que ele conheça o Senhor Jesus, e não importa onde ele frequente, mas não importa que ele esteja aos pés do Senhor, isso é maturidade. Você cresceu. Ou seja, nós precisamos olhar não para o micro, olhar para o líder, olhar para o pastor, olhar para o líder do ministério, olhar para o grupinho que eu participo, olhar para o meu grupinho que eu faço parte na igreja, olhar para a minha panelinha, olhar para a minha igreja. Não, eu preciso olhar para o macro, preciso olhar para o reino, preciso olhar para a igreja. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês estão com contendas. Existe um grupo dizendo que é de Paulo, outros dizendo que é de Apolo, outros dizendo que é de Pedro, outros dizendo que é de Cristo. Mas para que isso? A igreja é uma só, o reino é um só, nosso Deus é um só. Então a gente não pode ser imaturo a esse ponto. Nós precisamos olhar para o todo. Nós precisamos estar muito atentos a isso, porque o alvo de Deus para a igreja é maturidade. O que Deus espera dos membros da igreja é maturidade. E nós precisamos crescer e amadurecer. Mas como crescemos? Quando nós entendemos o macro. Como nós crescemos? Quando nós nos aprofundamos naquilo que Deus está trazendo para as nossas vidas. Essa é a primeira imagem. Mas existe uma segunda imagem aí que o apóstolo Paulo traz, que é a imagem da lavoura. No segundo bloco, dos versos 5 a 9, Paulo apresenta a igreja como uma lavoura. Agora, qual é o objetivo da lavoura? É quantidade. Eu semeio, mas o que eu espero? Colher muito. Ninguém semeia esperando que a safra seja horrível. Ninguém semeia esperando que dê pouco. A gente semeia esperando que dê muito. Então, o alvo aqui, se o primeiro é maturidade, o segundo é quantidade. Paulo mostra que a igreja é o campo onde Deus semeia. A igreja é o campo também onde Deus está semeando em nossos corações. A palavra, por exemplo, é semeada nas nossas vidas. Então, a igreja é como uma lavoura, é uma plantação que deve produzir para Deus. Agora, ao mesmo tempo que nós somos a lavoura, a plantação, nós somos também os trabalhadores dessa lavoura. O nosso serviço é cultivar o solo, é semear a semente, é regar a planta, é fazer a colheita dos frutos. Nós somos os obreiros também dessa plantação. Não apenas estamos recebendo a semente, mas estamos também lançando a semente.
E aí, quando nós falamos em lavoura, existem funções diferentes na lavoura. Existem aqueles, talvez, hoje tudo com muita máquina, né? Não é muito trabalho braçal, a maioria hoje é máquina. Mas existem aqueles que vão operar uma máquina que vai abrir a terra, que vai arar a terra. Existem aqueles que vão plantar, existem aqueles que vão pulverizar, existem aqueles que vão colher. Talvez possa ser a mesma pessoa. Você sabe operar diversos tipos de máquina, talvez a mesma pessoa, mas às vezes podem ser pessoas diferentes. Eu só trabalho com máquina que ara, eu só trabalho com a colheitadeira, cada um talvez possa operar uma máquina distinta. Mas todos têm o mesmo objetivo. Desde o que planta, o que rega, o que pulveriza, o que colhe, todos têm o mesmo objetivo: uma lavoura farta, uma colheita farta, ter muitos e muitos frutos. Esse é o objetivo. Então, quando nós olhamos para o reino de Deus também, nesse segundo bloco, Paulo vai trabalhar os ministérios. Os ministérios, a diversidade de ministérios, mas todos os ministérios trabalham numa mesma direção. Vejam aí comigo. Primeiro, Paulo vai falar sobre a personalidade, o culto à personalidade. E Paulo esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. No verso 5 ele pergunta, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? E ele mesmo responde, apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Quando Paulo pergunta quem é Apolo e quem é Paulo, ele mesmo responde. Quem nós somos? Somos apenas servos. A palavra para servos aqui é diáconos. Somos apenas diáconos, servos, ministros, aqueles que servem. Somos apenas isso. E aí Paulo está denunciando ao mesmo tempo aqui a infantilidade, a carnalidade da igreja, porque os membros estavam seguindo homens. Eu sigo Paulo, eu sigo Apolo, eu sigo Pedro, eu sigo Cristo, ou seja, estavam seguindo homens. E Paulo está dizendo, cuidado com isso. Paulo elabora argumentos para esvaziar a controvérsia sobre o culto à personalidade. O que ele está dizendo é que a ênfase recai sobre Deus. Nós somos servos de Deus. Deus atribuiu a cada um de nós algo para ser feito. Apenas isso. É Ele, não somos nós. Devemos tirar os nossos olhos dos instrumentos, colocar os olhos em Jesus. Essa é uma tendência nossa, né? Essa é uma tendência nossa, de olharmos para a pessoa. E aí, queridos, eu digo para você, nós estamos tão olhando para pessoas hoje, que dependendo da personalidade, da pessoa que vier, eu vou. Ou dependendo da pessoa, eu não vou. Cada um é cada um, e eu tenho que entender isso. Cada um é cada um. Eu já fui membro de igreja, e às vezes o pastor tirava férias e quem ia pregar um presbítero. Eu falava, ai meu Deus. Quando eu chegava na igreja, eu via que o pastor estava de férias, era um presbítero que ia pregar, eu falava, ai meu Deus. E dependendo do presbítero, ai meu Deus é ao quadrado, né? Ai meu Deus mesmo, né? Porque a gente já viu presbítero de tudo quanto é jeito. Os que preparam, os que não preparam, os que aprofundam, os que não aprofundam, os que olham e ministram para você e os que nem olham para você. Tinha um presbítero em Ourinhos, pensa num homem que conhecia a Bíblia de capa a capa, muito mais que eu. Muito mais que eu. Mas ele não conseguia olhar para a plateia, ele pregava olhando para o teto. Era a coisa mais estranha do mundo. Então você imagina, uma meia hora, 40 minutos, uma pessoa parada, olhando para o teto, falando para a luz, falando para o teto, com um conhecimento vasto. Pensa num homem que tinha um conhecimento, mas não tinha interação. Conhecimento, mas sem interação. Difícil. Mas aí é aquela questão, eu estou aberto para receber ou fechado para receber? Se eu estou fechado, eu posso preparar a melhor mensagem, ter o melhor discurso. Se você está fechado, a mensagem não vai chegar. E Deus fala. Deus continua falando. Eu estou aberto ou não? Tá certo? Eu estou aberto, disposto ou não estou? Então eu preciso entender isso na minha vida, compreender isso na minha vida. Quando eu olho para a palavra aqui, aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está perguntando quem é Paulo? Quem é Apolo? E é interessante que no original ele não está perguntando quem é, mas a pergunta é o que é.
o que é Paulo? O que é Apolo? Não é quem, mas é o que é Paulo? O que é Apolo? Né? O que é? E aí ele está dizendo assim, eles são apenas instrumentos. E às vezes nós estamos olhando para o instrumento ao invés de olhar para para a mensagem. Tem muita gente olhando para o instrumento, para o pregador, do que pela palavra. O culto à personalidade é um grave desvio da igreja, inclusive nos tempos de hoje. Existem muitas personalidades e a internet fez muitas personalidades surgirem. Existem muitas pessoas e com toda certeza eu gostaria de trazer aqui, porque eu gosto de ouvir. Existem muitas pessoas interessantes que eu já ouvi no passado, mas que hoje eu não ouviria mais, ou que hoje eu não ouço mais. Eu já ouvi Caio Fábio no passado, mas hoje eu não ouço mais. Eu já ouvi Ricardo Gondim no passado, hoje eu não ouço mais. Eu já ouvi Ed René Kivitz no passado, hoje eu não ouço mais. Porque se desviaram. Hoje eu não ouço mais. Existem pessoas hoje que eu gostaria de trazer aqui na igreja, e como eu gostaria? Você acha que eu não gostaria de trazer um Hernandes Dias Lopes aqui? Um Augusto Nicodemos aqui? Ou um Luciano Subirá aqui? Tem tantos pastores que eu gostaria de trazer aqui para ministrar, que são homens hoje, estou falando hoje, homens usados por Deus, tementes a Deus, servos de Deus, mas eu tenho que entender, são servos, são instrumentos, não são deuses. Pregam a palavra. Mas o que importa é o pregador ou a palavra? Tem muita gente olhando para o pregador. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Na igreja de Deus não há donos. Na igreja de Deus não há chefes. Ninguém que deva ser colocado num pedestal. A igreja só tem um dono. A igreja só tem um Senhor que deve ser exaltado. Paulo não está querendo menosprezar o obreiro. Ele não está querendo menosprezar a si mesmo, ou Apolo, ou Pedro. Não, ele não está querendo menosprezar um obreiro, mas ele está querendo exaltar a Jesus. Ele é o centro. Ele é a razão. Ele é tudo. É por meio dos pregadores que o evangelho chegou até a igreja. Mas o que importa é o evangelho. E não aquele que levou a palavra, não aquele que levou o evangelho. São funções importantes, lógico. Aquele que planta é importante, aquele que rega é importante, até mesmo aquele que colhe é importante. Todos são importantes. Mas o que é mais importante é Deus que dá o crescimento. Então, não é a pessoa que plantou, não é a pessoa que regou, e nem mesmo aquele que colheu. O importante em tudo é Deus que providenciou o crescimento daquela lavoura. Então, isso o apóstolo Paulo está trabalhando aqui. Quando ele fala também sobre a lavoura, ele fala sobre a diversidade de ministérios. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Ou seja, Deus chama uns para preparar o terreno, Deus chama outros para semear, outros para regar, outros para colher. Há diferentes ministérios, mas há um ministério que é mais importante? Não. Nós estamos aqui na igreja, diferentes ministérios estão servindo. Eu posso estar pregando aqui, antes a equipe cantou, tem o pessoal da parte técnica, tem o pessoal no ministério infantil, tem o pessoal na recepção, tem a diaconia, são vários ministérios. Tem um ministério que é mais importante aqui? Não. Todos são importantes. Por quê? Deus chamou cada um para uma função, visando a lavoura de um modo geral. Em terceiro lugar, Paulo também ensina aqui sobre a interdependência dos ministérios na igreja. O que planta, no verso 8, e o que rega, tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Paulo, Apolo, Pedro não estavam competindo entre si. A igreja estava se dividindo entre nomes, mas não havia competição entre eles. Isso é o correto. Nós estamos aqui no mesmo ambiente, ministérios diferentes servindo, mas o objetivo é Deus, é a glória de Deus. Não sou eu. É a glória de Deus, é o nome de Deus, é o crescimento de Deus. Esse é o objetivo. A diversidade de ministérios, mas a unidade de propósitos.
O plantar, o regar, são tarefas vitais. São tarefas vitais, são tarefas importantes. Uma depende da outra. O cara só vai regar aquilo que foi plantado. E o outro que plantou, ele só planta na perspectiva de que lá na frente será regado. Senão, não há necessidade. Um planta na perspectiva do outro. Um está regando na perspectiva do outro. Um está trabalhando, mas estão trabalhando em equipe. Isso é reino. É entender a diversidade de ministérios, mas nós estamos aqui não como rivais, mas como parceiros, como cooperadores. Estamos trabalhando juntos, com um único propósito, com um único objetivo. Nós estamos brigando por um espaço, nós somos um, nós estamos no mesmo barco, somos do mesmo time, estamos na mesma obra, estamos com o mesmo objetivo. E é isso que Paulo está dizendo. Uma quarta coisa aqui, para concluir, Paulo ensina que não há espaço para vaidades. No verso de número 9 ele diz, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Nós somos cooperadores. A grande ênfase de Paulo é sobre Deus, não sobre o homem. Quando a igreja começa a colocar o seu foco e os seus holofotes no homem, demonstra imaturidade espiritual. Quando a igreja coloca os holofotes sobre o obreiro, ela subtrai a glória que é de Deus, porque ela está trazendo a glória, colocando a glória em pessoas ou em si mesma. Paulo diz que só Deus pode dar o crescimento. O trabalho humano é importante, mas sem a ação de Deus não produz resultados. Então somos lavoura? Somos lavoura. Temos que trabalhar nessa lavoura? Trabalhar nessa lavoura. Mas quando trabalhamos nessa lavoura, nós trabalhamos com um único propósito, que haja muitos frutos. O que eu tenho que fazer, a minha parte eu tenho que fazer, mas para que haja muitos frutos, para que as pessoas me aplaudam, não, a glória é dele, é para ele, os frutos são para ele, o trabalho é para ele. Esse é o entendimento. Mas por fim, o apóstolo Paulo traz a terceira imagem aí, que é sobre o edifício. É interessante que no verso 9 ele passa de uma metáfora agrícola por uma metáfora arquitetônica, né? A igreja é um edifício. E qual é o objetivo do edifício? Que ele seja construído com qualidade. Com qualidade. No verso de número 9, na parte B, ele diz, vocês são edifício de Deus. E no verso 10 ele diz, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Bom, nesse terceiro bloco, então, Paulo está dizendo que a igreja é um edifício. Se a igreja é uma lavoura, e nessa lavoura nós trabalhamos para que haja muitos frutos, agora a igreja é um edifício, e nesse edifício nós trabalhamos para que o edifício permaneça. Então, para isso, eu preciso ver exatamente como eu estou construindo. Nós que estamos edificando essa casa de Deus, nós seremos julgados pelo nosso trabalho. Né? Vamos pegar o seguinte. Alguns aqui construíram a sua própria casa. Compraram o terreno, contrataram o arquiteto, o engenheiro, uma construtora ou construtores e construiu a sua casa. Alguns aqui estão morando numa casa que foi construída por uma construtora. Todas as casas ou apartamentos são iguais. Então foi feito massa, né? Em massa. Independente do modo, quando você entra numa casa, toda casa apresenta problemas. Toda casa. Toda estrutura. Alguma coisa, em algum momento, vai acontecer algo. Mas vamos pensar, vou pegar só um detalhezinho. Vamos imaginar que a sua casa, você entrou bonitinha, tudo bonito. Você entrou, colocou os móveis, tudo bonito. Mas, de repente, o piso começa a soltar. Ou o azulejo lá, o revestimento começa a soltar. Quem que você vai criticar? Ou a construtora, ou o construtor. Mas provavelmente você já vai dar nome, porque não foi o construtor é muito genérico, a construtora é muito genérico. Mas foi o camarada que assentou aquilo ali. Né? É azulejista ainda o nome do camarada? É isso mesmo? Né?
É o camarada que fez o serviço. É aquele ali que você vai. Se der um problema no encanamento, você vai pensar no encanador. Se der um problema na elétrica, você vai pensar no eletricista e assim por diante. Você vai pensar no camarada que fez aquela parte, aquela função na obra. Você está colocando em xeque a qualidade do serviço dele. E aí, não só a qualidade do serviço dele, porque quando você se desagrada de uma coisa, de repente outras coisas também começam a se tornar desagradáveis para você. E de repente tudo ruim por conta de um serviço só. De um serviço só. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: a igreja está sendo construída. Ela é um edifício. Só que por quem ela está sendo construída? Por cada um de nós. E a gente precisa então ver bem como nós estamos construindo a igreja. Porque a maneira como nós construímos, o nosso trabalho vai ser colocado à prova. E a maneira como nós estamos construindo vai mostrar exatamente se o nosso serviço foi bom ou se foi ruim. E aqui ele vai falar sobre alguns pontos que eu acho interessante, princípios importantes que ele nos ensina que a gente tem que olhar. São 4 princípios. O primeiro é sobre o alicerce. O alicerce que a igreja está sendo construída, esse alicerce precisa ser o alicerce certo, o alicerce apropriado. E aí no verso 11 ele diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus. Qual é o alicerce da igreja? Jesus. Esse é o alicerce. O fundamento, o alicerce, a pedra principal, fundamental da igreja, não é o Papa. Não é o pastor. Não é o missionário. Não é o bispo. Não é o apóstolo. Não é a liderança local. Pastores e pregadores mudam. Pastores e pregadores passam. Pastores e pregadores morrem. Mas o alicerce, se é Jesus, sobrevive. Tem muita igreja que acaba. Por que acaba? Porque o alicerce é a figura. Esse é um perigo. Eu estou aqui há 10 anos. Ok, a igreja está numa caminhada de um jeito. Ok. De repente o pastor Wagner sai, o pastor Wagner vai embora. Vem outro pastor. Pronto, a igreja pode desmoronar. Por quê? Porque as pessoas colocaram ou estão construindo sobre o alicerce errado. Eu não sou o alicerce. Eu não sou a base. Eu não sou o fundamento. O fundamento é Jesus. Ele é o fundamento. Ele é a base. Então, muito cuidado sobre onde você está construindo a sua vida, onde nós estamos construindo a igreja. A igreja não poderia ser edificada sobre Pedro, nem sobre Paulo, porque tanto Pedro quanto Paulo morreram. Eles passaram, mas Cristo permanece para sempre. Ele é o alicerce. Segunda coisa que ele fala aí é sobre os materiais apropriados que nós precisamos utilizar. No verso 12 ele diz: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Paulo usa 2 categorias de materiais: ouro, prata e pedras preciosas pertencem a uma categoria de um material nobre, ao mesmo tempo permanente, belo, valoroso, difícil de ser obtido. Depois ele utiliza 3 tipos de material: madeira, feno e palha, que pertencem a materiais temporários, baratos, fáceis de se obter. E o que representa todo esse material? Aqui Paulo está falando não de pessoas, mas ele está falando de doutrinas, ele está falando de conteúdo, ele está falando de verdades, ele está falando de princípios. Ouro, prata, pedras preciosas podem somente significar verdade, enquanto madeira, feno, palha, erro, falsidade, mentira. Nós devemos construir com material nobre, duradouro, permanente, um material que resiste ao fogo. Ou seja, princípios e valores que resistem a qualquer situação. Agora, existem coisas que não resistem, né? É preciso cavar, é preciso mergulhar nas profundezas das riquezas de Cristo para a gente pegar essas coisas profundas, essas coisas importantes. Agora, existem coisas que são
superficiais. É importante ressaltar que em cada uma das figuras, é interessante isso, usadas aqui para a igreja, Paulo dá destaque à palavra. A palavra de Deus é alimento para a família. Ela é leite e ela é alimento sólido para que a gente cresça. A palavra de Deus também é usada para o plantio, mas a palavra também é utilizada para a edificação. Eu sou edificado pela palavra de Deus, tanto para edificar o crente, quanto para plantar no coração do crente, ou para construir a vida do crente, o material é o mesmo, é a palavra de Deus. O que nós temos utilizado, irmãos, para edificar a nossa vida. E aqui, só um parênteses. Às vezes eu olho para as redes sociais, você pode curtir algumas coisas, eu até entendo, porque tem coisas que são agradáveis aos nossos ouvidos. Mas cuidado onde você está fundamentando. Hoje nós estamos vivendo um tempo de coachings, né? Que não é o coaching que vai ensinar você a vender mais, mas é o coaching que vai ensinar você a ter vida com Deus. Só que o problema do coaching é que ele nunca vai falar aquilo que eu estou falando aqui, porque isso não agrada, isso não dá ibope. Os coaches falam coisas maravilhosas. Nossa igreja, eu estou aqui há 10 anos, de vez em quando já teve gente que perguntou, pastor, a nossa igreja não tem um ano disso ou um ano daquilo? Não, a nossa igreja não tem um ano disso nem um ano daquilo. O ano da vitória, o ano da fé, o ano da prosperidade, o ano do avanço, porque são só coisas positivas, já reparou? Nenhuma igreja que você vê por aí tem assim o ano do arrependimento, o ano do quebrantamento, o ano da humilhação, o ano da... Não, ninguém trabalha isso, porque isso não dá ibope, deu para entender? Eu estou vendo algumas igrejas, eu vi uma igreja esses dias, a nossa IPI, o ano do avanço. Eu falei, que maravilha, né? Será que vai dar um desodorante avanço para cada crente? O que será que é? O ano do avanço. Vamos avançar o quê, queridos? É só assim, né? Existem muitos coaches hoje. É só você é filho de Deus, você é príncipe, você é maravilhoso, você é vencedor, você é grande, você é forte, é só isso, é só isso. Cuidado com isso. Onde você está edificando a sua vida? Onde você está edificando? Com que material você está edificando? Com que material? Alguns anos atrás eu criticava muito essas caixinhas de promessa, porque é um problema. Quer receber palavra de Deus para a sua vida? Abra a Bíblia e leia a Bíblia. Caixinha de promessa só tem coisa boa, só tem promessa. Não tem versículo lá para você mudar a sua vida. Só tem coisa que Deus vai dar vitória, que Deus vai... É só esse tipo de coisa que tem na caixinha de promessa. É uma maravilha, não é? É uma maravilha você abrir a caixinha de promessa. Não sei se tem, alguns talvez você nem saibam o que é isso. Que bom, espero que você não saiba mesmo. Aí pega lá a caixinha de promessa, eu tiro um papelzinho, né? Nada mais é que o biscoito da sorte gospel, não é verdade? Você pega lá o papelzinho e lê aquilo que só é promessa, é bênção. Querido, abre a Bíblia e leia a Bíblia. Tá certo? Eu não tenho nada contra você ter seus devocionais. Existem devocionais maravilhosos e lindos. Eu tenho vários devocionais em casa. Já ganhei vários devocionais. Utilizei poucos devocionais na minha vida, porque eu prefiro abrir a Bíblia e ler. Do que, pode ter algum texto, alguém trazendo. Tem. Existem devocionais, são lindos. São lindos. Mas cuidado. Porque às vezes você pode estar sendo ministrado com devocionais diários, apenas coisa muito, e aí você continua no leitinho. Tá maravilhoso, né? É um leitinho morninho, um cafezinho que eu tomo, gostosinho com Deus, é só isso. De vez em quando a gente tem que tomar um chá de boldo com Deus. De vez em quando Deus nos chama para isso. Senta aqui, vamos tomar um boldo comigo. É amargo. O que eu vou te dar hoje é amargo. Mas vai fazer bem. Entenda isso, com carinho. Estou dizendo, cuidado com o que você está utilizando na edificação da sua vida. Terceiro, existe um projeto que também tem que ser apropriado. No verso 18 e 19 diz, não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, a gente tem que construir, edificar a igreja,
Mas a gente tem que edificar a igreja seguindo o projeto certo. E o projeto certo é o projeto de Deus. Existe a sabedoria do mundo? Existe. Mas que funciona no mundo. Mas não é para a igreja. E a gente tem que estar atento a isso. Hoje a gente vê muito a igreja copiando coisas do mundo. A gente olha para o mundo, vê que está dando certo no mundo e traz do mundo para a igreja. Porque se deu certo lá, vai dar certo aqui também. Momentaneamente pode dar certo. Numericamente, até posso dizer para você que pode dar certo. Mas qualitativamente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a sabedoria do mundo não funciona para a igreja, porque a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. Aquilo que o mundo valoriza, o reino de Deus despreza. O reino de Deus despreza aquilo que o mundo valoriza. E o mundo valoriza exatamente aquilo que nós desprezamos. O reino de Deus está em posição invertida, de ponta cabeça. O reino de Deus tem valores invertidos a deste mundo. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque o mundo tem trazido para nós coisas e ofertado para nós coisas, e muitas vezes nós, como cristãos, individualmente falando, e nós, como igreja, muitas vezes estamos engolindo tudo isso, dizendo: é isso que Deus quer, essa é a vontade de Deus, é isso que vai dar certo para a minha vida, é isso que vai dar certo para a igreja, e não vai dar. Porque valores do mundo. O pastor Wagner falou muito bem semana passada aqui. Quando nós pensamos no ano, nós sempre pensamos num ano onde todas as coisas devem se realizar de acordo com aquilo que é a minha vontade, é o meu propósito, é o meu desejo. E eu posso chegar no final do ano e dizer se eu fui bem sucedido ou não. E aí quando você olha para aquilo que você recebeu durante o ano, é que você examina se você foi bem sucedido ou não. Se eu consegui a casa, ou se eu troquei de carro, ou se eu fiz isso ou aquilo. Mas ninguém olha se orou mais, se buscou mais a Deus, se jejuou mais. Não, isso não entra na nossa. Para o mundo, uma casa maior, uma casa melhor, um carro melhor, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. Para o mundo. Mas e para o reino? O reino é diferente. Então tome muito cuidado com aquilo que tem sido ofertado para você. A igreja não é uma empresa secular. A igreja não pertence a este mundo, apesar de estar nele. Ela não pertence, não deve seguir os padrões, as coisas deste mundo. Se nós queremos construir a casa de Deus, nós devemos usar o plano de Deus, aquilo que é do coração de Deus. Esses dias eu vi uma pessoa, essa semana postando, eu sigo algumas igrejas que trabalham muito com a parte de marketing e tudo que tem que ser feito, que pode ser feito nos dias de hoje. E uma das moças dessa igreja é uma igreja de Porto Alegre, e essa moça, essa semana ela colocou o seguinte: antes de você perguntar aquilo que está dando certo nas redes sociais, pergunte aquilo que Deus quer que você utilize nas redes sociais. Antes de você perguntar o que está bombando nas redes e que vai dar muitos likes e views, pergunte se isso agrada a Deus. Se isso glorifica a Deus, se isso honra a Deus, porque senão não deve ser feito. É isso que nós temos que entender na nossa vida. Então a gente tem que examinar tudo. A igreja que imita o mundo pode ter sucesso no tempo, mas vai se cobrir de cinzas, porque ela vai ser queimada. Simples assim. E por fim, a gente tem que construir com a motivação certa. Ele termina o verso 21 e 22 dizendo: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Se quisermos construir do jeito que Deus quer, devemos construir com a motivação certa. E qual é a motivação certa de trabalhar na igreja e de edificar o edifício de Deus? A glória de Deus. Por que eu tenho que pregar? Para a glória de Deus. Por que eu dou aula no ministério infantil? Para a glória de Deus. Por que eu estou à porta recebendo pessoas, abraçando pessoas? Para a glória de Deus. Por que eu canto, toco? Para a glória de Deus. Esse é o objetivo. O motivo apropriado é a glória de Deus, não é a pessoa, não é a glória própria. Eu não quero que as pessoas
me reconheçam, que as pessoas saibam, que as pessoas sintam falta. Não. Eu quero que as pessoas olhem para Ele, entendam quem é Ele, se voltem para Ele. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Muito bem. A igreja é uma família. Faça parte dessa família. A igreja é uma família. Cresça, amadureça. Não se contente em ser aquilo que você é ou estar do jeito que você está. Cresça, amadureça. Leia mais a palavra. Entenda mais a palavra. Pratique mais a palavra. Cresça. A igreja é uma família. Aprofunde a sua vida espiritual. Aprofunde. Tem gente que não... Às vezes eu me deparo com coisas que eu não sei. Leio. Hoje mesmo pela manhã eu já li 2 capítulos, que era o que eu tinha que ler hoje. Leio muitas coisas. Hoje mesmo, ao ler o texto, eu estou em Mateus. Ao ler o texto, tem 2 expressões ali que eu falei, eu nunca vi essas expressões aqui. Não tinha tempo para me aprofundar ali, anotei. Depois eu vou ler para entender melhor. Eu nunca vi aquilo. A hora que eu olhei e falei, oxa, tinha isso aqui no texto mesmo? Será que estava assim antes? Né? Eu nunca vi essa palavra, eu nunca vi essa expressão. Deixa eu anotar aqui, depois eu vou investigar o que isso significa. Cresça, leia mais, aprenda mais, pratique mais. Amadurecimento. A igreja é uma lavoura. Sirva nessa lavoura. Trabalhe nessa lavoura. Dê frutos. Produza frutos. Traga resultado. A igreja é uma lavoura. Coopere com Deus. Quer você esteja arando, quer você esteja plantando, quer você esteja regando, quer você esteja colhendo, independente da função que você tem no reino. Coopere com Deus. Não compita. Não é hora de competir. Não compita. Trabalhe em equipe. Esteja junto dos seus irmãos. Colabore. Não temos que ficar olhando para o nosso próprio umbigo e para o nosso próprio ministério, pura e simplesmente. Mas nós precisamos, através do nosso serviço, fazer com que o propósito, o objetivo único, que é que haja muitos frutos, aconteça. Deus é o centro, não é você. Ele é o centro. É Ele quem faz crescer, não é você, não sou eu. Eu posso pregar, mas quem dá o crescimento é Ele. Você pode ensinar, mas quem dá o crescimento é Ele. Você pode abraçar uma pessoa, mas quem dá o crescimento é Ele. Você pode servir um café, mas quem dá o crescimento é Ele. Ou seja, independente da área, do serviço onde você esteja, faça, colabore, trabalhe, se aplique, mas nunca se esqueça que você não é o centro. Por fim, a igreja é um edifício. Construa esse edifício, ajude a construir esse edifício com qualidade. Use os melhores materiais. Siga o projeto que é o projeto de Deus, não um projeto que é seu, mas aquilo que é projeto de Deus, vontade de Deus, desejo de Deus, e glorifique a Deus através do seu serviço. É Ele que tem que ser glorificado. Não é o Paulo, não é o Pedro, não é o Apolo, não é o João, não é o Raul, não é o Wagner, não é a Maria. Não. Quem tem que ser glorificado é Deus. E entenda isso sobre a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por podermos olhar para a tua palavra esta manhã e, por mais dura que ela seja, compreendermos que a igreja é uma família onde pessoas são recebidas, pessoas são novas na fé, nascem em Jesus. Mas nessa família onde nós nascemos, nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Deixarmos de ser crianças e nos tornarmos maduros, adultos, responsáveis. A igreja é uma lavoura, onde nós ajudamos, quer arando, quer plantando, quer regando, quer acolhendo, quer ensinando, quer cumprimentando, quer servindo de forma A, B ou C. Todos nós estamos trabalhando nessa lavoura. Mas por mais que estamos exercitando o nosso trabalho aqui,
O centro não somos nós. O centro é o Senhor. A razão de estarmos aqui nessa lavoura é por causa do Senhor. Quem dá o crescimento é o Senhor. Então Deus nos ensine, através da Tua palavra, a trabalharmos, a estarmos juntos com os nossos irmãos, a cooperarmos, a colaborarmos uns com os outros, a cooperarmos contigo, para que existam muitos e muitos frutos sendo colhidos nessa lavoura. A igreja é um edifício e nós estamos ajudando a construir esse edifício. Mas, Senhor, que a gente utilize material nobre, ouro, prata, pedras preciosas, material nobre, para que a gente, ó Deus, diante das situações que vêm sobre nós, ou até mesmo sobre a igreja, a gente possa sobreviver, existir, continuar existindo, porque nós construímos da melhor maneira possível, com o melhor material possível, e estamos fazendo isso não visando homens, mas visando o Senhor. É para a glória do Senhor, porque a igreja é sua. Eu não sou dono dessa igreja, nenhum aqui é dono dessa igreja. O dono dessa igreja é o Senhor. O Senhor é o responsável, o Senhor é o alicerce, o Senhor é o centro, e que a gente sempre possa ter isso em mente, no coração. Estamos fazendo tudo por causa do Senhor. Seja com cada vida aqui, Pai, aquilo que estamos fazendo com a Tua igreja. Obrigado pelos 13 anos da Maranata. Obrigado pela caminhada até aqui. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor permitiu a esta igreja. Mas que a gente possa, ó Deus, ver muito e muito mais ainda. Porque é o Senhor que está fazendo, operando, através de cada um de nós. Assim que oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém.